Esse tipo de análise vocês não reconhecem. Falei antes do jogo. É bom ter muita calma com os jogadores que podem nos ajudar bastante. E de verdade, mantenho a minha tese em relação a Dudu, em relação a Julimar, em relação a Zapelli, em relação a qualquer outro nome que estiver sendo contestado, que, cara, já mostrou que pode ser muito útil pra nós, sabe? Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético ele ainda vai ter vários jogadores rendendo mais do que vem rendendo agora. E eu acho que isso é uma grande notícia, essa projeção de melhora, essa projeção de evolução. Acho que faz parte do todo a gente saber que, mesmo tendo uma boa pontuação em alguns bons momentos nesse início de Campeonato Brasileiro, a tendência dessa equipe é ainda melhorar, ainda ser uma equipe mais completa, ainda ser uma equipe que dá melhores respostas dentro do campeonato. No final das contas, a gente vai falar sobre o Julimar, né? Mas eu queria elogiar o Dudu também. O Dudu entrou bem no jogo. O Dudu entrou muito bem no jogo. Deu uma dinâmica legal, meio campo, foi o que eu falei. Jogador estático, ele precisa de jogador de movimentação do lado dele. Senão o jogador estático sofre e o jogador de movimentação, se tiver só jogador de movimentação do lado dele, também sofre. Então é o famoso equilíbrio, né? A capacidade de distribuição de jogo de alguns nomes que a gente tem no elenco precisa acompanhar essa movimentação que o Dudu traz para a equipe. Falando sobre o Julimar, vamos lá. Eu acho que ontem ficou claro, né? Ontem ficou claro algo que a gente fala aqui e traz aqui mil vezes. O Julimar é um segundo atacante. Não adianta você pegar o Julimar e tacar ele na ponta e achar que as coisas vão acontecer num passe de mágica. Porque eu vou contar um negócio pra vocês. Não vão. O Julimar é um jogador que tem a capacidade de finalizar, de trazer mais volume ofensivo dentro da área, dividindo a referência dos zagueiros. Jogador que tem capacidade de criar boas associações perto da área. Por que a gente pega o Julimar e abre ele? Pra mim não faz sentido nenhum. E até se você for parar pra pensar na versão do Julimar, que veio pós-lesão, é sim um jogador mais lento. Mas isso não significa que não pode ser um jogador importante. Então, no final das contas, o que a gente viu do Julimar é a essência de jogo dele. E eu acho que a gente precisa potencializar ele fazendo o mínimo, que é escalando ele na posição correta. Que é escalando ele na posição onde ele realmente deve se encontrar, onde ele realmente deve estar. Então, no final das contas, eu acredito que a gente tem no Julimar, primeiro de tudo, um jogador para dividir a responsabilidade de finalização com o Viveiros. O Viveiros é um nome que começa o campeonato com 6 finalizações claras e erradas. Isso é um peso muito grande. A gente acha que não, mas o atleta se cobra e eu tenho certeza que o Viveiros está se cobrando de maneira intensa pelos gols perdidos. E acho que o Julimar é isso. É um além, é um plus. Vai fazer a bola chegar no último terço, ela não vai ter só o Viveiros para encontrar, ela não vai ter só o Viveiros para ser finalizada por ela, sabe? Vai ter o Viveiros e vai ter mais um jogador ali. Acho que o Julimar pode aproveitar os movimentos do Viveiros como esse segundo atacante, como a gente brincou de Lautaro Martinez e do Lukaku, né? Porque no final das contas o Lukaku às vezes pegava muito essa primeira bola e no final das contas o Lautaro desenvolvia a jogada logo depois. Que também é um ponto de reflexão interessante, porque se tem uma característica que eu acho que o Viveiros é muito mais eficiente até do que nas finalizações, é essa capacidade de ganhar duelos. E cara, assim, a torcida do Atlético nesse momento, ela vive um cenário de cobrança por jogadores decisivos, né? A torcida do Atlético, ela cobra o Zapelli, a torcida do Atlético cobra a contratação de camisa 10. E assim, o Julimar, ele tem uma média de 0,35 participações em gol nas últimas 3 temporadas de Campeonato Brasileiro. Ou seja, a cada 3 jogos o Julimar participa de um gol. O que é uma média excelente. É uma média excelente. E aí você olha para esse campeonato específico e você pensa, o Julimar já poderia ter 3 gols. Perde o pênalti contra o Corinthians, é verdade. Mas se você botar a média 4-2, é uma média muito boa também.
O Atlético é um time que perde chances uma atrás da outra. O Atlético não pode perder a possibilidade de ter esse jogador que vem entregando há 3 temporadas, pelo menos, uma participação muito boa em gols. Então, o resumo da história do Julimar é: bota ele na posição certa. O Atlético ganha poderio de fogo. O Atlético ganha capacidade de fazer essa bola e chegar no último terço e encontrar alguém que realmente saiba finalizar ela, saiba gerar uma situação ali de perigo ao gol adversário. E você vai ter a melhor versão possível do Julimar. E digo mais, a melhor versão possível do Viveiros também. Porque ontem o Odair ele volta a utilizar o esquema com 2 atacantes, né? Só que ele opta pelo Mendonça. E o Mendonça não é esse segundo atacante. O Mendonça é um cara de campo aberto. O Julimar consegue jogar mais em espaço curto. O gol ontem foi um exemplo. O Julimar consegue sustentar mais essa bola. Ontem o Mendonça era lançado, ele era facilmente sufocado, ele era facilmente laqueado ali pela pressão dos adversários. Então, no final das contas, eu sinto que o lugar do Julimar ele tá muito claro no time. Os encaixes do Julimar, principalmente ali com o Viveiros, eles são muito bons. Eu não lembro de outro jogo que a gente teve Viveiros e Julimar na temporada juntos, sabe? Mas se você pegar desde a temporada passada, são 6 jogos, 6 participações em gol, ou do Viveiros ou do Julimar. Então, assim, é um número que mostra como esses caras eles são eficientes, é um número que mostra como esses caras eles realmente se entendem, se sentem confortáveis juntos. E é isso, é ter calma, cara. O Campeonato Brasileiro é momento de oscilação mesmo, é muito longo o Campeonato Brasileiro. Mas eu não consigo não olhar pro Julimar e falar que ele não é um dos caras mais importantes desse time do Atlético. A torcida vai pegar no pé, acho que é até o papel que o torcedor do Atlético se propõe a fazer, pegar no pé de Deus e todo mundo, e eu não tô muito afim de ficar debatendo isso. Mas a importância dentro de campo é inegável pra gente ser esse time um pouquinho mais letal, que é algo que o Atlético precisa. O Atlético precisa sentir o cheiro de sangue do adversário e aproveitar esse cheiro de sangue. Que é um momento de fragilidade, que é o momento que o adversário tá coado, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Bragantino. Pós-expulsão, sangue na água, o Julimar foi lá e soube aproveitar numa infiltração muito bonita. Contra o Londrina já poderia ter feito um gol ali nessa posição de segundo atacante. Eu acho que o Odair cada vez mais busca esse encaixe do Julimar jogando mais perto do Viveiros. Contra o Corinthians foi assim também, mas aí não teve nenhuma chance tão clara. Eu acho que pro próximo jogo lá, quando a gente for enfrentar o Fluminense, acho que a tendência é a gente ver o Julimar e Viveiros juntos. Enfim, a gente ainda tá ajustando a equipe, né, cara? O calendário começou muito cedo essa temporada, dia 26 de fevereiro ainda, então tem muita coisa pra acontecer. Mas no final das contas eu acho que é importante a gente ir acompanhando as respostas que o campo acaba nos dando. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis!